então a exposição das Escrituras nesta manhã ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Nós retornamos ao Evangelho de Lucas, como nós temos exposto aqui aos domingos pela manhã, no seu capítulo de número 9, a partir do versículo 51 ao versículo 56. Lucas 9, 51, versículo 51 ao versículo 56. Então ouçamos atentamente o texto sagrado, a leitura dele. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida a resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Vamos orar, irmãos? Ó Deus Santo e bendito, nós estamos diante da Tua Palavra e carecemos, Pai, do auxílio do Espírito Santo para primeiro expô-la fielmente, ó Deus, e em segundo, ó Deus, guardá-la, entendê-la e guardá-la em nosso coração. Dá-nos esta graça, Pai, esta bênção, e que a glória de Cristo resplandeça, mais uma vez, diante de nós, que somos Seu povo, pela misericórdia do Senhor, em Seu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vamos entrar agora, nesta parte final do capítulo 9, no trecho central do Evangelho de Lucas, que é o trecho em que Jesus está se preparando para entregar sua vida em Jerusalém, na cruz, pelo seu povo. No capítulo de número 9, no versículo que nós lemos, o versículo de número 51, diz que Jesus mostrou em seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas está dizendo que Jesus, então, agora decide dar a continuidade ao plano divino, a sua parte final, de ir a Jerusalém e entregar sua vida pelo povo de Deus. Então, esse momento para Lucas, o Evangelho de Lucas, é importante, significativo. Capítulo de número 9, a partir desse versículo de número 51, até o capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas. Lucas vai concentrar, do 9:51 ao capítulo 18, vai concentrar os ensinos de Cristo, suas repreensões, até ele chegar em Jerusalém, e aí, a partir do capítulo 18, entra o processo da sua entrega na cruz. Então Lucas vai concentrar grande parte do ensino de Cristo do capítulo 9, como nós temos aqui diante de nós, a partir desse versículo 51 até o capítulo de número 18. Então, portanto, este trecho que nós lemos inicia uma parte importante, central do Evangelho de Lucas. Aqui nós vemos, meus irmãos, Jesus se encaminhando para Jerusalém. Ele está determinado a entregar sua vida pelos seus na cruz. A resignação de Cristo aqui, ela irá constatar, meus irmãos, com a falta de decisão de alguns discípulos em seguir a Jesus. Na perícope posterior, que nós temos no final do capítulo 9, versículos 57 ao versículo de número 62, que é o final do capítulo 9, nós vemos, meus irmãos, aqueles homens, aqueles discípulos que queriam seguir a Jesus, mas não fizeram, por ter outros assuntos importantes a tratar.
Veja aí o versículo de número 57. Indo eles caminho fora, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes disse: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu então, insistindo: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para entrar no reino de Deus. Então veja, esses discípulos narrados, no final do capítulo 9, eles dizem estar prontos para seguir, mas não estão resolutos. Mas no trecho que lemos agora, Jesus está resoluto a cumprir a vontade de Deus. A ideia de que o seu semblante está pronto a fazer o que Deus ordenou, enquanto muitos de seus discípulos não estão prontos. E esse é o contraste que Lucas aqui quer ressaltar. Jesus, como fiel servo da vontade de Deus Pai, enquanto muitos de seus discípulos titubeiam em fazer o que Deus ordena. Mas vamos ao texto e o que ele nos ensina. Versículo de número 51. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Meus irmãos, nesse versículo nós já podemos tirar algumas verdades dele, algumas verdades que completam o contexto e nos ajudam a entender esse versículo. Primeiro, toda a vida de Jesus, inclusive esta última viagem a Jerusalém, porque esta é a última Páscoa que ele passará lá e entregará o seu corpo como cordeiro pascal. Essa viagem última a Jerusalém, ela se desenrola de acordo com o plano divino. A ideia é, sabendo Jesus que era chegada a hora que o Pai determinou, ele então se encaminha para Jerusalém. Tudo faz parte do plano divino. Segundo, o próprio Jesus estava plenamente consciente disso, do plano divino para a sua vida. É para esse propósito que ele veio ao mundo, para entregar a sua vida. Tanto que vocês se lembram, irmãos, que no Evangelho de Lucas, que nós temos visto aqui aos domingos pela manhã, nós temos visto Jesus dizendo várias vezes no Evangelho: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja morto e ressuscite. Jesus está plenamente consciente do plano divino. O plano divino dirige Cristo, e Cristo está plenamente consciente disso. Não é como se o plano divino o guiasse e ele não soubesse para onde ou o que estava fazendo. Ele sabe muito bem, está consciente disso. Terceiro, não apenas isso, mas Jesus Cristo está determinado a fazê-lo. O plano divino dirige Cristo a Jerusalém. Ele não só sabe disso, como está determinado em fazê-lo. O texto diz, versículo 51, que e aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, aquela ideia de subir ao céu, a sua ascensão, depois da morte, ressurreição, ele sobe às alturas. Está chegando o tempo dele morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus. Sabendo disso, manifestou no seu semblante a intrépida, ou seja, corajosa resolução de ir a Jerusalém. A ideia de intrépida resolução é sem receio, sem medo, corajosamente. Ele tomou a posição de ir a Jerusalém, onde ele entregaria a sua vida. Mas agora veja, mais ainda. Lucas, ele escreve isso muito depois do Calvário e da ressurreição. Quando Lucas escreveu o seu Evangelho, Jesus já havia sido morto no Calvário e já havia ressuscitado e assunto aos céus. Lucas vai escrever depois, posteriormente. E é interessante que Lucas não diz aqui que Jesus está indo para Jerusalém para a sua morte, mas para a sua ascensão, para ser assunto aos céus. É interessante isso. Lucas sabe que a morte na cruz para Cristo
é o caminho para a sua glória. Que para nós aqui, o sofrimento deste mundo por Cristo é o caminho para a glória. Lucas então se concentra no fim de tudo. O quê? A glória de Cristo. A morte é o caminho, mas não é o fim. A morte é o meio pelo qual Cristo há de cumprir a vontade de Deus. E cumprindo a vontade de Deus, Ele será glorificado, ressuscitando dos mortos. Ele sendo levado às alturas. Por isso Lucas diz, cumprindo o tempo, não da sua morte, mas da sua ascensão. Ele já vê a glória. Como diz, e de acordo com o que diz o autor da carta aos Hebreus, que diz assim, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta no céu, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que ela lhe traria. E agora, está sentado à destra do trono de Deus. Está vendo? Ele, em troca da alegria no céu, ele desceu e suportou a cruz. Mas no fim disso, ele está assentado no trono de Deus. O fim do sofrimento de Cristo é a sua glória. E Lucas está consciente disso. Vamos mais. Jesus não está indo para Jerusalém, está deixando a Galileia. Esse é o movimento, geográfico. Ele está deixando a Galileia no alto do mapa e está descendo para Jerusalém. Mas pelo caminho ele há de passar pelo território samaritano. Samaria ficava no caminho entre a Galileia e Jerusalém. Por isso ele tem que passar por Samaria. E ele vai falar o quê? Veja o versículo de número 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Meus irmãos, o fato de Jesus enviar mensageiros antes dele é porque é necessário tomar este cuidado, esta precaução em termos de hospedagem, porque no mínimo 13 pessoas estariam chegando à cidade. Jesus e os seus 12 discípulos, no mínimo. O que o texto não nos diz se havia mais pessoas no grupo, alguns outros seguidores. Então, no mínimo 13 pessoas. E você não chega num lugar com 13 pessoas assim despreparado. Você precisa se antecipar. É assim, quando nós vamos a algum restaurante, a algum lugar, nós geralmente, quando vamos com um grupo maior, ligamos para ver, ou nos antecipamos para ver se aquele local nos atenderá. Então, Jesus toma esta atitude precavida de enviar uma comitiva anterior, que precede a ele, para que isso tudo seja preparado quando ele chegasse. E é aquilo que ele faz. Veja, indo eles, como era caminho de Samaria, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas veja a reação dos samaritanos na vila, Vanessa. Veja aí, vamos ver juntos? Versículo 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente. Não obstante, irmãos, Jesus ter tomado essa precaução de enviar sua comitiva, os samaritanos que receberam a notícia de que ele estava para vir a Samaria, para então por fim chegar a Jerusalém, não o saudaram com alegria, nem sequer com indiferença. Ao contrário disso, em essência disseram: vão embora, nós não te queremos aqui. Ou vá embora, nós não lhe queremos aqui. Então veja, nem alegria foi o que os samaritanos receberam, nem com indiferença, mas com oposição. Nós não queremos este grupo de judeus aqui conosco. E a pergunta é: por que dessa indisposição? Por que de não os receber? Primeiro, a indisposição entre samaritanos e judeus era histórica, irmãos. Desde o cativeiro imposto a Israel pela Síria. Lembra que nós estudamos os profetas menores aqui e vimos o cativeiro, o qual viera como o juízo de Deus viera sobre o reino do norte, Israel, em 722, pelo reino da Assíria. Este reino da Assíria tomou o reino do norte, Israel, com capital em Samaria,
É interessante isso. A capital era Samaria, do Reino do Norte, onde Jesus está agora. E, de fato, levou parte do povo cativo para o reino da Síria. E o que fez o rei Sargão II, rei do Império da Assíria? O que ele fez no território onde anteriormente era o Reino do Norte de Israel? Ele povoou com diversos outros povos. Ele misturou as pessoas ali. Ele trouxe povos de todos os cantos e colocou ali naquele território. Tanto que lá em 2 Reis 17, eu vou ler, diz assim: o rei da Assíria trouxe, depois de ter invadido Samaria, que era a capital do Reino do Norte de Israel, depois de ter levado parte do povo cativo e deixado o resto do povo, alguns outros lá, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, encheu a terra de Samaria de povos que não eram judeus, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então houve uma mistura de raças ali em Samaria, após o cativeiro em 722 pelas mãos da Assíria. Então veja, era uma terra de povo misturado. Não eram judeus de sangue puro, mas misturados. Posteriormente a essa tomada do rei da Síria, a tomada de Samaria pelo rei da Síria, posteriormente, por volta do 6º século a.C., lembram-se que o povo está voltando do cativeiro? Os judeus? Lá com Zorobabel, lembra? Esdras. Lembra? A gente está estudando isso na escola dominical. Eles estão voltando. E os samaritanos já estão lá. Repovoaram lá Samaria, tudo misturado, vários povos, e o pessoal, os judeus voltando. E os judeus voltaram com sangue puro, não se misturaram, não, voltou todo mundo com sangue puro. Voltando para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles vão reconstruir o templo, lembram-se? E os samaritanos vão oferecer ajuda. E nós vimos isso. E os judeus vão negar a ajuda porque eles tinham receio de que os samaritanos trouxessem, juntamente com a ajuda deles, um sincretismo para a religião de Jerusalém. Porque havia vários povos em Samaria, várias crenças, embora os samaritanos diziam ler a Torá, crer em Yahvé e tudo mais, era uma mistura de crenças. E os judeus, então, receosos de terem o seu culto corrompido, negam a ajuda dos samaritanos, o que de fato vai agravar a relação dos povos. Não só bastava o preconceito dos judeus contra aquela raça samaritana misturada, mas agora os judeus, nós vimos que de maneira acertada, negam a ajuda dos samaritanos, os samaritanos começam a odiar mais os judeus ainda. Tanto que no livro da história dos Macabeus, não o que tem nos apócrifos, né, mas os teorizadores acerca da história dos Macabeus, aquele período intertestamentário, dizem que os Macabeus foram a Samaria e destruíram um templo lá, que existia lá. Então isso vai acerrando os ânimos entre judeus e samaritanos. Por fim, e agora é o aspecto mais importante dessa tensão entre judeus e samaritanos que existia. Havia rivalidade nos cultos, tanto em Jerusalém quanto em Samaria. Como os judeus desprezaram a ajuda dos samaritanos, rejeitaram a ajuda dos samaritanos para a construção do templo, o que os samaritanos fizeram? Construíram o templo deles, lá no Monte Gerizim. É daí que a mulher samaritana vai dizer assim: aonde adoraremos? Aqui ou em Jerusalém? Porque existia um culto rival em Samaria. Eles constroem esse templo. E os samaritanos adoram em Gerizim, que era o templo, onde estava construído o templo, que era a adoração rival, que fazia frente à adoração que se prestava lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Quando os judeus da Galileia iam adorar em Jerusalém, eles passavam por Samaria. O que está acontecendo aqui com Cristo. E o que os samaritanos queriam? Que eles não fossem a Jerusalém adorar, mas adorassem aonde? Ali mesmo. Eles estavam disputando membros. Estão na guerra de disputa de membros. Qual que a igreja é maior? Então, quando Jesus se dirige agora, no texto que nós estamos aqui com ele diante de nós, ele se dirige a Jerusalém, mas passa por Samaria. Quando os samaritanos percebem que ele só vai pernoitar ali para ir adorar em Jerusalém, eles dizem: não, você adora aqui, você vai embora. Esse é o ponto. É o que está acontecendo aqui.
Tem toda a rivalidade que nós vimos, a histórica, mas o ponto aqui são adorações rivais. E Jesus está indo para Jerusalém não só para cumprir com os ritos que Deus ordenou a lei, mas para ele mesmo ser o cordeiro que há de ser entregado pelo seu povo. Então ele tem que ir, mas os samaritanos não entendem isso. Para os samaritanos ele tem que adorar ali em Samaria. Por isso são rejeitados. Essa tensão era tão grande dos cultos rivais que o historiador do primeiro século, José, no seu segundo volume das Guerras Judaicas, diz que alguns viajantes judeus que passavam por Samaria para ir adorar em Jerusalém eram mortos, eram assassinados. Então era tensão nessa questão de culto rival de Samaria e Jerusalém. Então por isso eles disseram não a Jesus, porque perceberam nele a resolução de passar por Samaria para chegar a Jerusalém. Estamos lá? Entendido isso? Vamos lá? Olha então, versículo de número 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Agora veja a reação dos discípulos. Será que eles ficaram felizes com isso, com essa rejeição? É muito difícil ficar feliz com rejeição, né? A gente não gosta de ser rejeitado, não é isso? Olha só os discípulos então, vamos ver aí, versículo de número 54 juntos aí, leiamos. Vendo isto, todos juntos, irmãos. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Tiago e João eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Isso está em Lucas 5, mesmo evangelho que temos irmãos, versículo 10. E Tiago e João eram entre os discípulos, dois dos primeiros discípulos de Cristo. Eram dois, Tiago e João, os irmãos, dos primeiros discípulos de Cristo, os primeiros chamados para o grupo apostólico. Eram Tiago e João, esses irmãos, filhos de Zebedeu. Por conta da natureza, e aqui a gente percebe um pouco disso, né? Por conta dessa natureza zelosa, essa natureza com cuidado com Cristo, a honra dele, eles queriam ao ponto de pedir fogo do céu para destruir a vila samaritana por não receber a Cristo. Por conta desse ímpeto da natureza de João e Tiago, Jesus os chamou de filhos do trovão. Lembram-se? Filhos de Boanerges, filhos do trovão. Por causa da natureza deles, de Tiago e João. Eles não suportavam a afronta para com Cristo. O zelo deles era algo consumidor. Por isso Jesus os apelidou, por assim dizer, nos chamou de filhos do trovão. Isso está lá em Marcos 3,17. Bom, mas esses dois irmãos, Tiago e João, indignados pela rejeição que sofreram Cristo por parte dos samaritanos, logo Jesus Cristo, Marcos, Luciano, Davi, Caio, logo Jesus Cristo, que amara os samaritanos, a mulher samaritana. Lembra-se da mulher samaritana? A quem Cristo tratou com amor, com graça, logo Cristo, que dera de fazer importância aos samaritanos, que contaram a parábola do bom samaritano, dona Débora. Quando ninguém acreditava que o samaritano era bom, mas ele contou a parábola, logo ele foi rejeitado pelos samaritanos. Imaginem João e Tiago pensando nisso. Mas que povo ingrato com o Senhor! O Senhor nos trata de maneira tão distinta, tão diferente dos outros judeus. O Senhor mostrou amor pela mulher samaritana, contou até a parábola do bom samaritano, e eles rejeitam o Senhor. Certamente eles merecem ser destruídos. Pensaram João e Tiago. E então, nesse possível raciocínio, pedem a Jesus que lhes seja permitido rodar a Deus para que enviasse fogo do céu e consumisse aquela vila, que diz aí no versículo de número 54. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? É interessante que esse pedido não está aí à toa. Esse pedido de João e Tiago a Jesus não está aí à toa. Porque se nós lembrarmos do Antigo Testamento, nós também nos lembraremos de um profeta que pediu a Deus fogo do céu para consumir inimigos. Elias fez isso. E é interessante que Tiago e João haviam visto Elias há poucos dias.
antes, no monte da transfiguração. Então a pessoa de Elias, para Tiago e João, estava muito na memória, porque eles acabaram de ver Elias. E agora eles se lembram do fato que acontecera com Elias em 2 Reis 1. E o que aconteceu em 2 Reis 1? Acabe, rei de Israel, era morto. E o seu filho, Acasias, reinou no lugar de seu pai Acabe. Então o rei era Acasias. Na época de 2 Reis, capítulo 1. Acasias estava no trono. Acasias, ele tem um acidente. E ele fica mal de saúde e ele vai para a cama, em estado grave. Ele chama os seus servos e diz assim: vão até o deus pagão Baal-Zebu, que é o Beelzebu, que significa Senhor das moscas, o deus dos filisteus, Baal-Zebu. Vão até ele, Deus de Ekron, e consultem para saber se eu viverei ou não. O rei de Israel, hein, consultando um falso Deus, mandando consultar um falso Deus. E aí os enviados saem. Enquanto eles estão saindo, se direcionando para ir consultar o povo de Baal-Zebu, Deus avisa Elias dizendo: olha, Acasias enviou emissários para consultar o Deus pagão. Coloca-se no meio deles e impede-os. Aí Elias vai. Enquanto eles estão indo, Elias está vindo. E eles se encontram. Aí Elias diz aos enviados: não há Deus em Israel para vocês consultarem um Deus pagão? Voltem, falem com Acasias para que consulte o Senhor. Há Deus em Israel. Eles voltam. E chegam lá, em Acasias acamado. Olha, nós encontramos um profeta, um homem do Senhor, ele mandou voltar, não mandou consultar ninguém, não, aqui o Senhor que resolve. Aí o Acasias disse: certamente é Elias. Certamente é Elias. Pois é o seguinte, aí Acasias chamou o capitão dele, um dos capitães do seu exército, e junto com o capitão 50 homens. Vão e tragam esse Elias preso. E eles foram. E Elias lá, no meio do caminho. Chegou, a história é fantástica. Chegou o capitão dos 50 homens, junto com seus 50 homens, e disse: homem de Deus, o rei disse: desce. Ou seja, você vai conosco. Aí ele diz assim: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e consuma vocês todos. E a Bíblia diz que o fogo do céu veio e matou o capitão e os seus 50. Acasias fica sabendo disso. Pois eu vou mandar outro grupo. Imagina outro grupo como está, né? O segundo grupo. Você não tem muita vontade de ir, né? Chamou o capitão do segundo grupo e vai também, com 50 homens. Bom, e tragam Elias. Eles foram. Chegou o segundo grupo, homem de Deus. O rei mandou: desce, tá mandando. Aí Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma vocês. E a Bíblia diz que o fogo desceu de novo, por parte de Deus, e consumiu os homens e o seu capitão. Acasias diz: vai o terceiro grupo. Pode chamar, imagina, né? O terceiro grupo estava procurando viajar para onde? Vem o terceiro grupo, pode descer. E for mais um capitão com 50. Só que aí, o capitão chegou diante de Elias e disse assim: homem de Deus, profeta de Deus. E a Bíblia diz que prostrando-se, tem misericórdia de mim, da minha vida e dos meus homens. E se o Senhor estiver de acordo com a vontade de Deus, desce conosco. Eu te imploro. E aí Deus disse a Elias: desce com eles. Sabe o último grupo, não? É esse acontecimento que está na mente de João e Tiago. De Deus enviando fogo contra os inimigos. Aqueles que rejeitam. Aqueles que vão contra a vontade. E o acontecimento de Elias, que nós vimos agora, aconteceu em Samaria. Então tem tudo no contexto para trazer isso à mente de Tiago e João. Agora a gente está entendendo melhor o contexto do pedido. Vamos lá? Versículo de número 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer do fogo para os consumir? Agora veja, meus irmãos, o zelo que move Tiago e João
É importante esse zelo, mas não assim, de forma descabida. Eles estavam lamentavelmente equivocados aqui. Eles tinham zelo, e zelo é muito bom, irmãos. Ter zelo por Deus é muito bom, mas não sem amor. Não um zelo destruidor como aqui, o que João e Tiago demonstram. É impressionante ver João depois escrevendo as suas cartas, né? Esse João escrevendo as cartas, não é? Porque esse João aqui agora, destrói os ídolos, destrói todo mundo, destrói esse povo. Depois nas cartas, filhinhos, amai-vos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Filhinhos, eu vos escrevo, filhinhos. Como Deus muda, como Deus nos muda, não? Como Deus tem um poder para nos mudar, uma vez que nós nos entregamos dependentemente nas suas mãos. Mas o zelo é uma coisa boa, mas não descabido como aqui, não zelo destruidor da parte de João e Tiago. Não veio Jesus para salvar o mundo, não é o que João diz no seu evangelho, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Só uma informação importante bíblica aqui. Jesus não veio condenar o mundo quando ele veio a primeira vez, porque o mundo já está condenado. Ele diz isso lá em João 3. Jesus veio salvar o mundo, não julgá-lo, porque o mundo já está julgado. Em Adão o mundo foi julgado. Em Adão a raça humana foi julgada. E juntamente com ela, todo este mundo. Ele veio salvar os julgados, alguns deles, que ele escolhera. Ele veio salvar o seu povo, pecador, mas para redimi-los. Mas o mundo já está julgado. Já foi decretada a sentença. O que Jesus vem fazer no último dia, na sua segunda vida? Ele vem executar a sentença. Mas a sentença já paira sobre os homens. Já estão prometidos à ira de Deus. Jesus vem executar a sentença. Por isso que Jesus disse, eu não vim julgar o mundo. O mundo já está julgado. Eu vim para salvar. Então que diferença agora entre João e Tiago e seu mestre Jesus? Eles querem destruir os pecadores. Mas Jesus não veio naquele momento destruir pecadores. Ele veio salvá-los. Ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Baseado nisso, Jesus responde, terminando o nosso trecho, nossa período. Veja versículos 55 e 56. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Bem forte com vocês leem bonito aí. Me ajudem, por favor. Leiamos. Jesus, porém, voltando-se, e disse, vós não sabeis quando o Filho do Homem mas para salvar. Vocês percebem aí, meus irmãos, que na Bíblia de vocês há uma parte que destaca, né, uma espécie de colchetes, que destaca e disse, no versículo 55, e disse, vós não sabeis de que espírito sois, e continua o 56 destacado. A parte que não está destacada é o início do versículo 55, Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, e o final do versículo 56, e seguiram para outra aldeia. Viu aí? Deu para ver? Por que essa parte está numa espécie de colchetes aí, separado? Porque esta parte não se encontra nos manuscritos mais fiéis. Alguns poucos manuscritos contêm esse trecho, mas a maioria não contém. Então, por isso, na nossa tradução, a nossa em português e outras versões, sempre tem esse aviso. Olha, encontra-se esse trecho em alguns manuscritos, em outros não. Só para a gente tomar cuidado. É claro que o que está aqui não infere na doutrina, porque está dizendo que está de acordo com toda a Bíblia, que Jesus veio salvar o homem. Então não há problema. Mas o texto original provavelmente olha, atenção, e lembre-se, irmãos, viu? Lembre-se, por favor. Não quer dizer que a Bíblia errou aqui, tá? Ué, mas se não está no que está aqui, porque errou? Não é isso, irmãos. É porque isto é uma tradução da Bíblia. Isso não é o original, ok? Mas aquilo que não está separado em colchetes é o original da Bíblia. Mas outros manuscritos têm partes que são acrescentadas, mas sempre tem um aviso. Então não é questão de não ser confiável ou não. É porque você tem vários manuscritos. E aí na tradução você tem que tomar esse cuidado, ok? Mas como eu disse, o que está aqui
não interfere na Bíblia, não vai contra ela. Pelo contrário, ratifica. Porque Cristo disse isso várias vezes. Olha aí. Ele disse, vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, como é que vocês podem julgá-los? A ideia é essa. Vocês podem julgar os samaritanos? Vocês sabem se eles vão se arrepender? Quem são vocês para condená-los ao inferno? Porque veja, Tiago e João não estão condenando-os com a atitude dos samaritanos. A atitude é condenável. Mas eles estão sentenciando eles à morte. Isso não tem direito o homem fazer isso. A não ser por meio dos magistrados, né? Romanos 3. Mas o homem não pode condenar outro à morte, não pode condenar outro ao inferno. Só Deus pode fazer isso, condenar ao inferno. Então Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. Qual espírito vocês querem julgar? Vocês podem dar vida a eles? Vocês podem fazê-los viver novamente? Por que vocês então querem, neste zelo exacerbado, destruí-los? E aí ele completa. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ou seja, o zelo de vocês é importante, João e Tiago, mas não desta maneira. O zelo, meus irmãos, o zelo não pode destruir. O zelo da verdade tem como fim edificar, não destruir. E por fim, no versículo 56, no final, eles seguiram para outra aldeia. Ou seja, provavelmente, irmãos, uma aldeia de judeus que ficava entre Samaria e Jerusalém. Não receberam Jesus ali? Não teve problema para Jesus. Vamos a outra aldeia. Não vamos destruir vila nenhuma. Vamos para outro lugar. Vamos para outra aldeia. E foram, provavelmente, como dissemos, a uma aldeia entre Samaria e Jerusalém, composta de judeus. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós expomos o texto, explicamos o texto. Mas o que isso serve para a nossa vida aqui? O que isso muda pelo poder do Espírito? A nossa realidade, a nossa vida. Vamos lá? Primeiro, nós devemos, pela graça de Deus, e rogar a Deus, irmãos, para que tenhamos a mesma resolução que o Senhor Jesus, Filho de Deus, teve para cumprir a sua obra, a obra que foi de fato enviada a fazer. Jesus Cristo foi enviado a fazer uma obra específica, que ninguém poderia fazer senão Ele. Mas nós devemos imitar a resolução dele. Ele estava decidido a fazer. E nós devemos, naquilo que Deus nos enviou a fazer, no que Deus nos ordenou a fazer, rogar a Deus, confiar em sua graça, para que nós tenhamos a mesma resolução de Cristo. A mesma resolução que tiveram seus servos como Daniel. Resolveu firmemente Daniel não se contaminar das finas iguarias do reino. Resolveram firmemente Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvar à estátua que Nabucodonosor havia levantado. Se Deus quer nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Senão, fique sabendo, ó rei, que nós não adoraremos, nem nos prostraremos diante da imagem que levantaste. Resolução, irmãos. Resolução em obedecer firmemente. Meus irmãos, quantas promessas, quantas palavras nós lançamos ao céu em nossas orações a Deus, dizendo, Senhor, eu nunca mais farei isso. Mas não há muitas vezes resolução firme da nossa parte. Nós sempre voltamos às mesmas coisas. Nós devemos rogar a Deus, Senhor, dá-nos um coração firme. Como Davi pediu, irmãos, um espírito inabalável de Marcos. Um espírito inabalável, ou seja, que seja resoluto em cumprir com o que prometemos a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus opere em nós. Segunda coisa, irmãos, que nosso zelo pelo Senhor seja acompanhado sempre pelo amor que devemos uns aos outros. Zelo sem amor destrói, não edifica. Meus irmãos, hoje há uma tensão entre zelo e amor, né? Alguns têm muito zelo e pouco amor. Outros têm muito amor e pouco zelo. O muito amor é aquele que tolera tudo, aceita tudo tá bom. Cristo está sendo blasfemado, Cristo está sendo desonrado, mas está tudo bem, nós amamos as pessoas. Não. E ao mesmo tempo, zelo sem amor tem que ser destruído, tem que pagar.
tem que ver. Também não. Zelo e amor. Paulo vai dizer assim: faleis a verdade, zelo, faleis a verdade, o zelo da verdade em amor. Quando nós formos corrigir alguém, irmãos, quando nós formos corrigir alguém, porque percebemos que a pessoa está fora do caminho do Senhor, façamos isso com o fim de ganhá-lo, não de destruir. Às vezes nós corrigimos alguém com o fim de destruir a pessoa. E nós estamos certos em corrigir, mas não para a destruição dela, não para a humilhação dela, mas para ganhá-la, para que ela volte ao caminho, como Cristo muitas vezes o fizera com aqueles a quem corrigiu. Como faz conosco. Não nos corrige com amor, nosso Pai. Não nos corrige com amor gracioso, nosso Pai. Zelo e amor não podem andar separados. Tem que haver em nós zelo por Cristo, pela honra dele, por sua palavra, e ao mesmo tempo amor pelos pecadores. Ok? E por fim, que o Senhor, e essa é a nossa oração também, que o Senhor opere em nós, irmãos, a graça de fazer bem aos que nos tratam mal. Jesus não foi recebido pelos samaritanos, mas ele tratou bem a mulher samaritana. Ele usou, como nós falamos, o exemplo de um samaritano para contar a parábola do bom samaritano. Imagine, foi maltratado por eles, mas o próprio Cristo os tratou muito bem. Então nós nos lembramos do que o próprio Jesus ensinamos, com a lembrança da palavra do próprio Jesus Cristo acerca disso, de tratar bem os que nos fazem mal. Olha bem, veja. Eu, porém, disse Jesus, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque o vosso Pai Celeste faz nascer o seu sol. Olha que expressão linda. O seu sol, porque Deus é que criou. Faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ele é bom com os justos e injustos. Ele faz nascer sol sobre os ímpios, para aquecê-los no inverno. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês esperam? Se vocês só amam quem ama vocês. Não fazem os publicanos também o mesmo? Não fazem os pecadores o mesmo? Tratam bem quem os trata bem. E não fazem os gentios a mesma coisa? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E perfeição aqui, irmãos, ao que Deus nos chama em Cristo Jesus, pela graça dele opera em nós, o aperfeiçoamento da nossa vida, é tratar bem quem nos trata mal. Sigamos o exemplo poderoso de Cristo, confiados no seu poder em nós, através de sua palavra e seu Espírito. Que Deus abençoe.